como criar um campo de busca na top bar em Jetpack Compose aqui dentro do Android Studio. Mas a gente não vai fazer de qualquer jeito não, a gente vai colocar um ícone lá para quando você tocar nela, ela expandir e se tornar realmente um campo de busca. Você tem um placeholder ali, você poder digitar lá e quando você tocar no X, que vai ser exibido também, ele vai limpar o conteúdo. E se você tocar no X de novo, aí ele se transforma na top bar de novo e o X passa a virar uma lupazinha de novo. E aí, saberia fazer? A aulinha de hoje, pessoal, está recheada em uma aula que é essencial porque você vai precisar disso 100%. Praticamente não existe aplicativo que não tenha uma listagem que você não tenha que fazer uma busca ou uma filtragem por alguma coisa, certo? Então esse é um recurso muito bacana, que é bom você trazer isso na sua bagagem para os seus projetos privados, como também para o seu job corrente, né, seu emprego atual. Então vamos bater os pontos aqui. Hoje a gente vai ter, diferentemente, se você já me acompanha já sabe, provavelmente eu ia dizer que a gente tem 3 pontozinhos bem simples a serem batidos, certo? Aqui são um pouquinho mais, porque essa aula é um pouquinho mais complexa. A gente tem 5 pontos, mas alguns deles já são coisas que a gente já viu em aulinhas anteriores, então a gente vai bater isso rapidamente, mas é para você ter o contexto completo, né? Se faz necessário. A gente vai ter aqui como criar o view model do campo de busca, porque a gente vai ter que tratar todos esses estados, né? Toquei no X, limpo, toquei no X de novo, transformo em campo de busca ou transformo em top bar, né? Habilito a minha busca, não habilito a busca, quando eu toco em search, vai buscar mesmo, entendeu? Tudo isso a gente vai precisar de um módulo para isso. Como criar um ícone padrão reutilizável, que a gente vai usar esse ícone para depois criar todos os ícones que a gente vai precisar dentro da nossa top bar, ou seja, no nosso campo de busca, certo? No nosso search. E aí, como a gente vai criar uns ícones que a gente vai usar a partir desse ícone padrão, tá? Porque a gente vai criar ele reutilizável e tentar ficar reutilizando ele para criar os outros ícones. Como a gente vai criar o campo de busca em si, configurar o campo de texto, essa sacada aqui é bem legal. Tem um monte de coisa que a gente pode definir dentro do campo de texto, nosso text field, que se você nunca fez, você não sabe, você vai ficar se perguntando, vai perder muito tempo buscando aí na net e aqui você vai ganhar tudo de bandeja, certo? E como criar o componente de busca em si usando esse campo de busca, porque uma coisa é você criar os componentezinhos e depois você unir tudo isso e criar um componente completo, certo? Complexo. E é isso que a gente vai fazer. Agora bem, tudo muito abstrato, né? Eu estou falando. Vamos olhar aqui, ó, deixa eu dar um split aqui, para a gente ver como é que esse cara vai se apresentar, para a gente entender melhor tudo que eu estou falando. Eu falei para vocês que a gente ia ter o quê? Uma top bar com um título. E aí do lado direito tem uma lupa, como você está vendo ali, ó. Quando eu toco nessa lupa, ela se expande e vai para o lado esquerdo, ó, tá vendo? E exibe um texto, um placeholder, poderia ser, por exemplo, digite aqui. E aí você tem um xizinho. Quando você começa a digitar alguma coisa, se você tocar no X porque você, né, digitou alguma coisa errada ou digitou a palavra errada, ele vai remover isso aí. Se você toca no X de novo, o seu view model vai estar ligado nisso aí, vai dizer, peraí, agora ele não está querendo deletar, ele quer voltar para a situação inicial, ou seja, ele quer voltar para essa top bar aqui, onde ele apenas enxerga o título da página, certo? Da view onde ele se encontra. Então é isso que a gente vai ver. Agora a gente tem bastante contexto, a gente tem os previews aqui que a gente pode ficar fazendo referência a eles. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, outra coisa, pessoal, que eu estou trazendo aqui para melhorar a sua experiência, eu quero sempre melhorar aqui para você, certo? Então se você gosta disso aí, já deixa nos comentários. Pô, Ricardo, foi massa assim, fica melhor de entender, que eu continuo fazendo os vídeos assim, trazendo dessa maneira, bem moidinho. O que é que eu estou fazendo? Além de listar agora aqui, ó, para deixar bem claro para vocês qual é o conteúdo da aula, eu estou colocando aqui também os steps nos lugares onde você tem que começar. Por exemplo, o step 0 vai ser esse cara aqui. Mas não necessariamente, ó, aqui ó, vai ser o 2, tá vendo? Porque o primeiro, no caso, está aqui embaixo, que se ele criar os ícones padrões, tá vendo? Está aqui embaixo. Então vai ficar mais claro para você quando você baixar isso lá do GitHub, o GitHub é bem bonitão, que você, por favor, me deixa uma estrelinha, senão eu não sei se está agregando valor, é o único feedback que tu me dá. E aí você vai poder acompanhar isso olhando o vídeo, olhando o código, inspecionando o código e tendo aqui ó, os indicadores, certo? Vai te dizer, peraí, onde é que ele começa? Ele começa aqui ó, no ponto 1, aí depois ele sobe, vai para o ponto 2 aqui, ó, e assim por diante, certo? Porque eu quero facilitar, a ideia aqui é te dar um ponto de partida da maneira mais fácil possível para você só customizar para o seu caso de uso, certo? Que essa é a ideia. Mas bem, vamos dar continuidade agora e inspecionar o nosso view model. Se você não sabe como criar um view model, tem um vídeo meu que ensina só como fazer isso. Vou deixar o card aqui, mas a gente vai bater isso aqui bem rapidamente. Como a gente acabou de ver no preview, a gente vai precisar de um modelo para a gente ter os indicadores quando ele vai ser exibido ou não. Para isso, o que é que eu fiz? Eu criei dentro do meu view model, que se chama Search View Model, um carinha que se chama isShowingSearchField, ou seja, o campo de busca
está sendo exibido sim ou não, e ele vai ser do tipo booleano, certo? Que eu disponibilizo ele aqui. E eu tenho também o textozinho que está sendo digitado, né? O que está sendo exibido, que eu denominei ele Current Search Text, porque eu posso tanto reagir palavra por palavra, ou também quando eu tocar no Enter lá, e aí sim eu recebo isso aí, nessa mudança, esse texto que é do tipo string, um string mutável, e aí eu vou exibir, redesenhar o carinha lá e vou exibir ele com o textinho completo, né? Para isso eu preciso desse cara aí também. E aí eu tenho dois métodos aqui, ó, um para setar o texto, porque quando eu vou digitando, aí eu clico em OK, eu seto o texto. E aqui um carinha para eu fazer o toggle em cima da exibição, está sendo exibido sim ou não, para o ícone do X, quando eu tocar nele, ele entender que ele tem que se transformar, né, na top bar e não mais no campo de busca. Bem simplesinho esse módulo, não tem muito o que se fazer. Vamos para o número 1 agora. O número 1 é criar um ícone padrão. Esse ícone padrão, como eu falei para vocês, ele está aqui embaixo, por isso que eu estou botando a sequência aqui para gente, para ficar fácil. Deixa eu ver onde é que ele está. Está mais aqui embaixo ainda. Pronto, aqui, ó. Tá com os letrões bem grandes porque você está olhando o celular. Então, smash desse like aí para entender que tá legal para tua aí. Bem, vamos lá. Eu estou criando meus ícones, né, os meus componentes, como eu já venho falando aqui para vocês, todos eles de maneira reutilizável, porque posteriormente eu vou disponibilizar isso como live template, tá? Então, ó, like, subscribe para não perder quando isso sair. Tu vai ter isso tudo dentro da tua IDE. Bem, um ícone padrão, vamos lá, o que é que ele precisa? Ele precisa de um modifier, porque eu quero ter a habilidade de modificar ele se necessário, mas eu passo um modifier padrão aqui para ele. Aí eu estou dando um ícone para ele, né, que é um tipo do tipo image vector, e aí eu estou acessando já os próprios ícones, né, disponíveis aqui, que a Google disponibiliza para a gente, e estou pegando a lupazinha, que é o carinha de search aqui, ó. Mas eu estou passando ele aqui também customizável, eu posso passar ele como referência aqui também, né? Mas aqui eu já estou atribuindo um para ele porque eu sei que eu vou criar um campo de busca. Aí a corzinha dele, branca, aqui ó, o Content Description, já estou atribuindo o mesmo nome, tá vendo? Magnifier, Search Icon, porque eu estou usando aqui um Search, mas porque são valores padrões, tá? Se você fosse criar um outro, como a gente vai ver já, a gente vai atribuir valores específicos. E aqui a minha ação. Então vamos lá, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ícone, ó, um icon button, onde eu pego, atribuo meu modifier, atribuo o meu click, tá vendo? Que vai ser a ação que eu mesmo vou definir. E aqui embaixo o ícone, o Content Description, e aqui a corzinha que ele vai ter. Muito simples, certo? Mas já está reutilizável, tá vendo que bacana? Então agora sim a gente vai, deixa eu dar um pulo lá para cima, a gente vai agora para o número 2, que é criar o ícone de busca usando esse ícone padrão, certo? Vê como tudo vai se ligando, vai ficando bem bacana. Vamos lá, a gente criou aqui ó, no número 1 o ícone padrão. Agora a gente vai criar todos os ícones que a gente vai precisar. Quais são esses ícones? Vou exibir aqui de novo para você. Vai ser essa lupazinha, esse xizinho aqui, certo? Então vamos lá. E esse carinha aqui, ó. A gente chama esse carinha que fica aqui na frente de leading icon. Esse cara aqui é o trailing icon, certo? Ou seja, o cara com o ícone da frente, o ícone de trás que fica e o texto que fica no meio, certo? E esse carinha aqui é a nossa lupinha normal, que a gente vai ver já já. Bem, posso esconder isso aqui de novo, então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Primeira coisa, o nosso Search Icon, certo? Que vai ser o icon que vai ser exibido na top bar, que é aquele carinha que eu vou tocar para ele se transformar no campo de busca. Então o que é que ele tem? Ó, aqui eu estou usando, tá vendo? O Default Icon. Aí eu vou buscar a lupazinha de novo, só que aqui eu digo que esse cara é um cara do Search Icon, certo? E a minha ação eu passo aqui, ó, por referência. A gente vai ver isso quando a gente chegar no passo 3, que a gente vai criar o campo de busca usando isso aí. Mas ele também está reutilizável aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o Leading Icon, que eu falei para vocês, só que esse cara aqui, eu vou colocar ele com alfa diferente. Por isso que eu estou passando um modifier aqui. Para você também ver como é que a gente usa as coisas. Então, eu estou dando os pontos de partidas para vocês, certo? E aí você customiza de acordo com o seu caso de uso. E aqui a minha ação também. Beleza? Como ele é do tipo Search também, eu não preciso customizar o ícone, porque por padrão já estou setando ele como Search. Aqui embaixo eu tenho o meu Trailing Icon, que vai ser agora do tipo Close, tá vendo? Com um xizinho. Passo o meu Content Description específico para ele e a minha açãozinha que eu também vou criar quando eu estiver montando, né, todo o componente. Agora eu estou criando apenas os ícones com suas respectivas ações e Content Description, certo? Até aí, tudo claro, né? Vê como fica bacana. Você cria um componente utilizável e sai criando outros componentes baseados nele. Bora agora para o próximo ponto. Vou subir lá para cima de novo. E aí a gente vai agora para o ponto 3, que é esse carinha aqui, ó. Criar um campo de busca e configurar um campo de texto. Esse aqui é o mais legal, uma sacada retada, que a gente vai usar muita coisa. Vamos lá, ponto 3, 4...
1.3, esse carinha aqui, ó, que é o Searchable Top Bar, ou seja, que vai ser o top bar que eu vou usar para fazer a busca, que é esse cara aqui, ó. Vocês não confundam com esse daqui é outro, que se chama Default Top Bar, ou Top Bar, que eu vou denominar, a gente vai ver gerar aqui no ponto 4, né, ou é no finalzinho do ponto 3, mas esse cara aqui é esse daí que eu tô falando, o Search Top Bar, tá, que é ele separadozinho. Então vamos lá, dar uma olhadinha nesse cara aí. O que é que ele tem? Vê, tô criando aqui também reutilizável, então vê que bacana, não perde isso não, ó, like, subscribe, porque quando sair isso como live template, vai curtir bastante. Eu passo o textozinho para ele, por quê? Porque quando eu alterar o texto lá, ele se desenha com o textozinho certo. Passo também um Search Text Change, tá vendo uma açãozinha quando o texto muda, e passo o texto atual. Passo aqui, ó, quando é que ele está ativado, certo? Aqui, ó, on Search Deactivated, que é quando eu clico no meu X 2 vezes para ele se desativar, né, e virar o top bar. E aqui, ó, quando eu realmente aperto lá no campinho de Enter para ele disparar a busca, certo? Então eu tenho 3 ações aqui, ó, que aí eu passo o ícone, minha câmera desfocou, que aí eu passo para ele, não o ícone, eu passo o texto para ele de busca, para ele buscar, né, realizar a busca que ele queira, que você queira no caso. Bem, vamos lá. O que a gente vai precisar? Então vai precisar aqui de um Surface. Esse Surface eu estou usando ele aqui porque eu tenho vários atributos que eu estou atribuindo aqui a ele que eu não poderia atribuir ao meu campo de texto, que é, por exemplo, a altura dele, né, que ele vai pegar toda a lateral. Digo para ele que ele vai ter um top bar elevation para ele ficar na mesma elevação do top bar em si, porque eu vou colocar esse cara posteriormente dentro do top bar, né, usando o scaffold, a gente vai ver isso no finalzinho. E aqui a corzinha dele que eu estou pegando já do meu Material Theming, que é da Color Primary, certo? Eu estou dando a corzinha para ele ficar naquela corzinha azul que a gente viu. Bem, agora o bacana é isso aqui, ó, o Text Field. Vê, nesse Text Field a gente pode fazer tudo que a gente imaginar praticamente, é muito bacana. Vê só, a gente vai dizer que esse cara, ele vai residir dentro desse daqui, que ele vai ter o Fill Max Width, né, para ele pegar toda a expansão, toda a lateral, né, que ele precisa. Aí a gente vai passar o texto corrente para ele como valor, ou seja, toda vez que ele tiver um texto corrente lá, ele vai atribuir esse texto aí. A gente vai passar o OnValueChanged, que é esse método aqui, quando o valor se altera, né, aí ele chama esse método aí. O placeholder dele, que vai ser aquele famoso digite aqui, né, que fica assim em uma corzinha mais clarinha, não é um branco mais forte, mas é como se fosse um cinzinha, para você entender que aquilo ali é só uma sugestão. E aí por isso que eu estou dando esse alpha aqui a ele, ó, tá vendo? Modifier, alpha, e eu estou dando um alpha de medium para ele, e na corzinha branca. Aí uma vez que eu fiz isso, eu vou para o textile dele. Isso aqui eu vou pegar e vou dar um textile diferenciado a ele. Eu vou dizer que ele é o tipo body, font size, que estou pegando do meu Material Theme, que eu já criei aqui para vocês, com as cores estendíveis. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, ficou muito bacana esse vídeo aí. São 2 vídeos na verdade. Aí eu digo aqui que ele é do tipo single line, para eu não ter mais do que uma linha quando eu estiver digitando, o cara não poder ficar colocando um enter, ele ficar crescendo, eu quero que seja uma linha só. E aí você coloca esse cara como true. Aí agora, vê que bacana, agora a gente vai adicionar os ícones que a gente criou. Lembra que a gente criou um leading icon e um trailing icon? Pronto, o leading icon vai aqui, o trailing icon vai aqui. Como o trailing icon tem uma açãozinha, né, que é a açãozinha do xizinho, que eu toco nele, ele limpa, e se eu tocar nele de novo, aí ele muda para o top bar, eu estou passando essa ação aqui para ele. Essa ação, ela vem partindo do meu current text, por isso que eu tenho o current text aqui, entendeu? Observando ele, viu? O current text está vindo aqui de cima, tá vendo? Aí, ó, eu digo, se ele tiver empty, se ele não tiver empty, eu vou apenas limpar. Agora, se ele já tiver empty, o que é que eu vou fazer? Eu vou, ó, dizer que a minha search bar está desativada no caso, e aí eu exibo o top bar de novo. Vê que sacada bacana. Bem, o próximo passo agora. Outra coisa bacana é isso aqui, ó, o Keyboard Options, que antigamente a gente fazia isso no XML, agora não, a gente pode fazer isso aqui dentro do próprio objeto Composable. A gente vai dizer que ele tem um IME Action do tipo Search. O que é isso? Quando ele está exibindo lá o meu tecladozinho, em vez de ter um Enterzinho, né, ele vai ter uma lupazinha para eu clicar em cima. E aí ele vai buscar, vai disparar a busca. É isso que esse cara faz, olha que bacana. Bora atribuir agora as ações do Keyboard. A gente tem aqui, ó, o Keyboard Action. Nesse Keyboard Action, vê que bacana também. Eu posso passar o OnSearch, ou seja, quando eu clicar na lupinha mesmo de Search, aí eu estou passando aqui, ó, o meu método, tá vendo? OnSearch Dispatch com o Current Text, ou seja, o texto que ele atualmente digitou, que eu já estou observando de um jeito ou de outro,
passo dentro desse meu método que se chama onSearchDispatch, que está dentro do meu módulo, né, que eu criei inicialmente para a gente. Então esse view módulo aí é que vai tratar isso aí. Assim como esse carinha aqui, ó, o onSearchTextChange, que ele vai apenas limpar, né? Ele limpa esse carinha aí e traz um texto vazio e ele insere o texto vazio aí dentro também. Beleza? Pronto, agora vamos finalizar ele com isso daqui, ó. A gente tem as cores desse carinha também que a gente pode atribuir. E aí a gente vai usar umas cores padrões, a gente vai usar o background dele transparente, porque isso seria um texto em cima do Surface, né? E aí para ele ficar transparente e dar a impressão que ele está com a mesma cor do Surface, eu digo que ele é transparente. E aí o Cursor Color eu coloco ele para essa cor aqui também com um alfazinho para ele ficar não ficar tão forte, né? Ele ficar um pouquinho mais suave, vamos dizer assim. Aí a gente finalizou esse carinha aqui, ó, que foi o Searchable Top Bar. Eu falei para vocês que a gente ia ter o Top Bar em si. O Top Bar em si ele é bem simples, ele é basicamente a mesma coisa, só que agora aqui, ó, eu estou usando o Top Bar, tem o meu título e tem a minha ação. E a minha ação que aqui é de novo mais um ícone que a gente acabou de criar, que é aquele Search Icon, tá vendo? Que aqui ele vai receber o onSearch Icon Click, certo? Que é esse método aqui, ó, que eu passo como referência aqui, que a gente vai ver quando a gente começar a unir tudo isso no componente complexo, certo? Até agora a gente está criando só os componentezinhos separadozinhos, todos customizáveis, e agora a gente vai unir isso tudo num objeto complexo, que vai ser o último passo. E aí a gente tem a opção de passar também, ó, tanto o título, tá vendo, quanto vamos dizer assim, a ação, porque aí você pode usar esse top bar em vários outros lugares. Você vai ter várias janelas, né, com top bars diferentes, com nomes diferentes. Então você já tem um componente utilizável e todos eles vão ter um campo de busca, por exemplo, que você pode usar se você quiser. Se você não quiser, você torna eles invisible, certo? Fica aí a seu critério. Vamos agora correr para o último ponto, que seria como criar o componente de busca usando os campos de buscas agora que a gente acabou de criar. A gente está no ponto 4 e agora sim a gente está aqui. Por isso que eu quis destrinchar isso assim, para não ficar, quando você bater o olho assim, você diz, vixe Maria, o que é isso? É tanto código, é tanta coisa. Mas você vê que batendo assim, ponto a ponto, coisinha por coisinha, fica bem simples. A gente sai unindo as coisas e agora sim, a gente está no Searchable Top Bar. Esse Top Bar, sim, é o cara que vai contemplar tudo. Então o que é que ele precisa? Ele vai precisar daquele campinho que eu criei no meu view model, que é o isShowInSearch Field, para eu saber se eu tenho que exibir ele sim ou não. Aí eu tenho o texto corrente, tenho todos os outros métodos que eu acabei de explicar para vocês, que a gente acabou de utilizar eles lá embaixo, que eu tenho que passar eles aqui por referência. E aí, ó, vê como fica simples a criação. Eu digo, bicho, se tu estiver sendo exibido, né? Ou se não estiver sendo exibido, tu vai exibir. Se estiver sendo exibido, tu vai exibir meu Search Top Bar. No caso contrário, tu exibe o meu Home Top Bar, tá vendo? Vê como ficou simples aqui o chaveamento. Eu exibo um ou exibo o outro. Quando eu vou exibir esse cara, eu passo o nome aqui para ele. Aqui eu já estou pegando, ó, tá vendo? Do meu r.string.appname, eu dei o nome de appname, você poder dar qualquer nome que você quiser. E aqui a gente já está entrando no âmbito de internacionalização, como traduzir o seu aplicativo para o mundo inteiro. Tem um card meu que explica só isso aí, vou deixar ele aqui. E aí você vê também a ação que eu estou passando aqui para ele. As outras ações, obviamente, eu passo aqui, ó, na outra opção, no caso se ele for true, aí eu atribuo essas outras ações, né, e cliques aqui a esses componentes. Até aí fechamos agora esse carinha. Agora a gente tem que ver como é que a gente usa esse cara na prática. Para isso a gente vai dar um pulo dentro da nossa main activity. Deixa eu dar um pulinho lá para o nosso set content. Se você já me acompanha, você já sabe que eu tenho aqui, ó, uma main activity no meu onCreate, no set content. Deixa eu aumentar aqui mais ainda para ficar bem bacana para você que está do outro lado da telinha. Deixa o teu like e subscribe aí para tu me indicar que está legal, que está sendo bacana e você está conseguindo enxergar isso aí. A gente tem esse carinha aqui, ó, o Searchable Top Bar Screen, que agora sim é a minha tela, certo? Por isso que eu faço questão de destrinchar cada coisa. Ícone, Search Bar, Top Bar, e agora realmente eu criei o componente e agora eu estou no Screen, que é quando eu vou exibir esse cara, certo? Sugiro você fazer assim também, que fica bem bacana de entender, você sai dando os pulinhos nas coisas assim, fica bem legal para quem está te acompanhando. Bora ver como é que a gente cria esse view model, como é que a gente inicializa esse Searchable Top Bar Screen para ficar bem claro para você e você ter
tudo redondinho aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse View Model. Esse View Model ele é criado aqui, ó, aqui usando o By View Models, tá? Não tem mágica, não tem bicho de 7 cabeças, vai apenas instanciar ele aqui. E aí você vai atribuir isso ao seu componente. Esse componente, agora sim, a gente vai detalhar ele, vamos dar uma olhadinha nele aqui, o que é que ele tem. Agora você pode ver, ó, eu estou trazendo aqui o meu isShowSearchField, né, o atributo do meu main model, tá vendo, para cá, e estou trazendo o meu texto corrente também para cá, tá vendo, porque eu vou precisar desses campinhos. Aí agora, quando eu estou criando esse cara, eu crio ele dentro do scaffold, por quê? Porque o scaffold, sim, ele vai contemplar a tela toda. E aí o scaffold, ele já tem, se você não conhece, vamos dizer, os atributos que é denominado conteúdo, onde você pode, são os slots, né, que eu acho que a Google denomina slots, onde você pode meio que injetar algumas coisas dentro aí desse componente, e dentro deles, dentre eles tem o top bar, tem o bottom bar, né, tem o campo de conteúdo em si, tem o navigation drawer, enfim, várias coisas. E aí, para exemplificar aqui pra gente, eu estou trazendo ele dessa maneira, onde eu estou apenas adicionando um top bar, e aí eu estou usando o meu searchable top bar, tá vendo que é o componente que eu criei, e aí sim eu vou passar esses atributos, ó, tanto o isShowSearchField, o texto corrente, e os métodos que eu criei dentro do meu View Model, tá vendo? Ó, setando o texto corrente, exibindo aqui, ó, showSearchField, né, para ele alterar o valor desse booleano. Aqui, ó, quando eu disparo a busca, eu apenas estou fazendo um log e exibindo para o cara, ó, o usuário digitou tal texto, mas aí você usa a imaginação, você ia ter provavelmente dentro do seu View Model algum outro método que ia disparar essa busca, ia moer isso aí, filtrar a lista e trazer a lista de volta para o seu conteúdo, exibir aquela lista já filtrada. Fica aí a dica, certo? E aqui no finalzinho eu também tenho, ó, o showSearchField, uma eu passo para false e uma eu passo para true, porque é quando eu clico no xizinho ou quando eu clico na lupa, né, para ele poder expandir e exibir esse carinha aí para mim. Usando o meu Material Theme, que eu já criei, tem um card aqui que eu vou deixar aqui só para isso aí. E agora o que é que eu vou trazer no próximo vídeo? No próximo vídeo, pessoal, a gente vai olhar como é que a gente cria um avatar. A gente pega uma imagem, arredonda ela, põe um título embaixo, coisa que você vai precisar 100% no seu job corrente, no seu emprego atual ou nos seus projetos, porque eu gosto de trazer coisa da prática. Então, sugiro fortemente você já dar like e subscribe para você não perder o próximo episódio e eu te vejo lá.